Eu sou o Vlad Oliver. Bom, good news and bad news. Boas e más notícias. Por que nosso vídeo tem esse nome? Basicamente é o seguinte. A boa notícia é que a gente está a 2 cenas de completar esse trabalho do bate-lata, e com isto a gente vai completar pelo menos mais 2 etapas da nossa missão, faltando só uma etapa, que é a parte de entrosamento entre os softwares, que a gente está deixando para o final. Esta é a boa notícia. A má notícia é que, para quem nos segue, primeiro que deu muito mais trabalho do que eu imaginava que ia dar, ok? E para quem nos segue, muita gente vai querer reclamar, dizendo: pô, cara, você já consertou todas as cenas e não falou nada para nós, a gente não fica sabendo como é que são os concertos. Vejam, eu vou abordar essas correções, especialmente naquilo que diz respeito à parte de animação, ok? Não tanto os outros problemas de correção, mas basicamente eu acho o seguinte: mesmo que vocês pensem, cara, essa boneca é tua, não tem nada a ver comigo, então os erros que ela dá é um problema dela, não é um problema meu, não sei o quê. Olha, essa é uma visão burra, uma visão cega, ok? Primeiro, eu sempre disse a vocês que o que dá errado às vezes ensina mais do que o que dá certo, porque você se precaver daquilo que você viu uma pessoa fazer uma besteira, falou: opa, não vou fazer essa besteira aí. Isso é a primeira coisa. E a segunda é, mesmo que seja uma boneca diferente da sua, os problemas são os mesmos, porque ela está imersa num pipeline muito semelhante. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: eu gostaria que esse trabalho estivesse meio certo, mas não que ele estivesse meio errado. E qual é a diferença, em última análise? É o seguinte: o trabalho meio certo você corrige, né? Porque está meio certo, você vai lá e vai tentar deixar ele mais certo. O meio errado é aquele que você deixa ele meio errado, né? Não tá bom, mas tá bom, ok? A gente não deveria pensar dessa forma se quiser fazer um bom trabalho, ok? Então é o seguinte: uma das coisas que eu me ressenti um pouco, mas vou questionar, ok? Eu me ressenti um pouco do seguinte: o nosso amigo Alexandre Castro, ele fala com muita propriedade, eu acho que ele está coberto de razão, acerca de algumas coisas. O nosso amigo Pierrick Picot também fala sobre essas mesmas coisas, ou seja, a gente precisaria usar as ferramentas do Blender. E basicamente eles nos sugerem 4 ferramentas, 4 delas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma. A primeira são as Shape Keys, ok? A segunda são os Pose Libraries, aqui que você pode vir aqui, Pose Library, ok? E fazer uma biblioteca de poses para você trabalhar. Então, Shape Key, Pose Library. A outra é Link, você trabalhar com um único personagem espalhado por toda a sua produção. E a última é Actions, você trabalhar aqui no... difícil até de mostrar, né? No Dope Sheet, aqui Actions. Cadê? Action Editor. E você trabalhar com isso aqui, ou seja, toda vez que você vai começar a animar, comece dando um nome para a tua action, porque você vai poder editá-la. Veja, quando eu fiz os outros trabalhos, os outros animatics que foram feitos com a Trish ao longo dos anos, inclusive com o Blender, acho que já tem 2 ou 3 trabalhos dela feitos com o Blender, eu usei direto e reto o Non-Linear Editor. Eu trazia as animações da Mixamo e editava. E ficava parecendo até que eu era um animador. Okay? Porque as cenas são muito boas, uma boa rigagem, etc, etc. Engana bem. Então ela anda bonito, ela pula bonito, ela faz um monte de coisa bonita, você edita bacana. Eu sou um editor, né? Em última análise, um compositor. Compositor é que compõe música, né? Mas é um compositor de vídeo. Então eu tive uma certa facilidade de me entender com as actions que vêm de algum lugar, não aquelas que eu fazia, ok? Tive até alguma dificuldade de entender. Cara, action você pode fazer e editar e não sei o que lá. Bom, o que aconteceu aqui? Eu sentia
profundamente uma deficiência de intenção nessa imagem. Eu vou passar aqui nessa cena. Vejam só. Aqui está mais ou menos a cena. Mais ou menos, bem mais ou menos. Ok? Aí eu comecei a perceber o seguinte. Não estava ruim. Ou seja, você fazer ela um pouco mais maluca, você consegue fazer algumas coisas, mas o que eu queria explicar acerca do que a gente está vendo aqui. Em primeiro lugar, uma intenção correta salva a tua cena, ou seja, você sabe o que você vai fazer com o teu boneco, é só uma questão de você ter destreza para fazê-lo, ok? Então, quando você não sabe o que fazer com o seu boneco, a chance é muito grande de você não fazer nada e fazer besteira. Mas o que eu estava profundamente incomodado, e por isso eu fui pedir ajuda para os universitários, ou seja, eu nem vou colocar aqui, porque vai me dar problema com o YouTube, para variar aqueles problemas de direitos autorais, eu raio com parto, mas eu fui procurar o filme Moana e coloquei o filme sobre a bancada para me analisar algumas cenas da Moana. Por que a Moana? Em primeiro lugar, porque a Moana é o personagem que tem as proporções mais semelhantes com a Trissy que eu poderia pensar no momento para comparar, ok? Por quê? Porque ela tem um corpinho, o corpinho dela é denso. Veja, recentemente passou, nós estamos no dia 1/2, acho que no finalzinho de janeiro passou Os Incríveis, o filme, numa grande rede de TV, e você vê lá uma grande animação, uma incrível animação. No entanto, você pode perguntar assim, por que você não usa a Alita? Porque a Alita não é parecida em termos de animação com a Trissy. Aí começa você a fazer alguns nuances. Fala, mas elas duas têm olhão, tal, não sei o quê. Você copiou ela? Bom, para começo de conversa. A Alita é de 2017, a Trissy é de 2015. Então, jamais deveria passar esse tipo de bobagem pela cabeça de alguém que veja esta boneca. Nenhuma não foi copiada na outra. Ambas são Pulips, que são uma geração de bonecas japonesas que você pode digitar Pulip na internet e você vai saber do que se trata. São bonecas assim, o rostinho pequenininho e o olho enorme, ok? Então a Alita também é um processo. No entanto, o corpo da Alita é um corpo mais humano, mais normal. O corpo da Trissy é um pouquinho menor, ela é menorzinha e mais troncudinha. Bem mais semelhante com a Moana. E acho o seguinte, a Moana ela tem um esquema de movimento que eu queria aprender. O movimento dos Incríveis é fantástico, mas, por exemplo, as figuras femininas, a da menina e da mãe dela, a mãe é a mulher elástica, cara, elas são basicamente uma abobrinha com bracinhos, ok? Então, não dá para usar aquela mesma inércia. A Trissy tem volume nos braços, tem volume no tronco, então precisa ser uma inércia diferente, porque precisa ser uma massa diferente para gerar um tipo de animação diferente. Eu estou extremamente incomodado com o fato de que, quando eu espalho os keyframes nas poses, nas key poses, eu fico deixando uma inércia, ou seja, o braço fica andando lentamente para encaixar de uma posição na outra. E não é assim que a vida toca. Okay? Na vida real existe o que a gente chama, o que os animadores chamam de anticipation, ou seja, o músculo se enche de energia para fazer um determinado movimento. E se você olhar, por exemplo, vou dar um exemplo simples. A Trissy aqui, vejam só, vou olhar aqui, Animate, vem aqui, porra, Animate, aqui, Cycle Extended. Vejam o seguinte, a Trissy está marchando aqui. Por que eu diria que ela está marchando? Ah, meu amigo, volta aqui, porra. A Trissy está marchando pelo seguinte, isso aqui é marcha, porque pernas e braços estão em sincronia. Na verdade é o seguinte, o braço é um pingente, como é o earring dela, o brinco dela, né? Então o que é um pingente? Se você fizer um teste físico, você
empurrar uma coisa numa cordinha, ok? Você vai ver que há um delay, há um certo delay. Então, se as pernas estivessem livres para movimentar os braços teriam um pequeno delay com relação às pernas. Quando você anda, aqui você está fazendo força para empurrar o braço para frente, para eles estarem em sincronia, ok? É interessante, mas não é real. O real é você puxar todos esses keyframes um pouquinho para frente e haver um pequeno delay, como existe quando você levanta um objeto, que deixa eu ver se eu já fiz isso aqui, não lembro de ter feito. Veja, aqui tá difícil de ver, na verdade, mas quando você levanta um objeto, ele leva um tempo para a energia, na verdade, acionar o movimento, e ele sai meio que arrastado. Se você tem um carro com uma extensão atrás que está carregando um barco, está carregando enfim, né? Eu esqueci o nome daquilo, um carrinho. Quando o carro sai andando assim, às vezes o carrinho vai para o lado errado, porque até aquilo em si é anticipation, ok? Bom, eu queria só dar um preâmbulo sobre isso, então o que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, tentar entender a intenção certa desse troço aqui. Uma vez feita a intenção certa, eu percebi uma outra coisa. Vejam, eu já estou em 11 e não consigo falar nem a metade do que eu queria falar. Vou deixar para o próximo vídeo por enquanto isso aí.